Olá, meus queridos companheiros de jornada. Hoje falaremos do tema Funções Educativas do Medo. Nós fomos convidados para que pudesse colocar o nosso olhar sobre esse tema que é muito importante para cada um de nós. E eu agradeço a toda a parte de gestão do podcast do nosso Movimento Espírita de Catu. E para iniciar, nós vamos abrir com a nossa prece com o pé direito na frente, rogando ao nosso Deus, rogando a nossa Maria Santíssima que nos abençoe a todos, que nos ilumine, que possa ampliar essa nossa compreensão, expandir a nossa consciência, para que a gente possa entender cada vez mais e que todas as famílias possam receber esse amor intenso que vem do alto e que basta nos antenarmos a tudo isso para que a gente possa receber. Então, que todos tenham paz. Bem, partindo do princípio de que todos nós temos algum tipo de medo, seja ele de um objeto, seja ele de brinquedos, de animais, dos espíritos, da morte, das pessoas, de determinados tipos de filmes. Tem pessoas que têm medo de avião, de carro, de mar, de pontes, de viajar de navio, da natureza em geral, de dormir, entre tantos outros. São inúmeros tipos de medo. Esse medo ele pode ser normal, ele pode ser equilibrado ou excessivo, acompanhado de transtorno psicológico e ou psiquiátrico, com meio termo, pois eles crescem gradativamente ou não, dependendo de cada indivíduo. Eu mesmo, meus amigos, tenho pavor de morcego, fora outros tipos de medo que nós temos em menor escala, mas morcego eu tenho pavor. E vocês têm algum tipo de medo? Vejamos bem, a nossa querida Joana de Ângeles escreve um belíssimo texto no capítulo 4 do livro Psicopatologia do Medo, Conflitos Existenciais, série psicológica, volume 13, onde ela diz: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente, que aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Pois que, baseando-se no que Joana de Ângeles fala no livro citado, há de fato o medo que trancafia, que lacera a alma, que paralisa o ser, que o atormenta, induzindo-lhe a várias psicopatologias diagnosticadas pelos especialistas da área. Como também o medo normal, equilibrado, que dá os limites necessários que nos norteiam nos parâmetros do respeito. O mundo vive uma pandemia de crises ocasionadas pelo medo desequilibrado, que nos leva aos cárceres de si mesmo, proporcionando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca e o pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Esse medo extrapolado gera situações íntimas conflitivas. Em tal circunstância, instala-se o transtorno fóbico na condição de gigante opressor que a cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Por outro lado, há um medo psicologicamente equilibrado, dito normal, onde encontramos na mente disciplinada e vigilante a aceitação do respeito aos limites, nos perigos encontrados por todos na natureza em geral, se estabelecendo em um peculiar sentimento de medo construtivo, levando o ser a uma maior segurança por não infligir as normas pré-estabelecidas. Não estamos aqui
nos retratando aos medos impostos pelas religiões ou na aplicação da criação de filhos ou em tantos outros fatos, como forma de encarcerarem e dominarem pessoas de forma opressora. Nos referimos ao medo em não se ultrapassar certos limites que nos colocam em perigo e trazem consequências negativas à nossa vida como um todo. O respeito às leis e aos limites do qual nós precisamos cumprir. A administração psicológica do medo dentro deste contexto tem a função educativa, desde que a atitude de confiança em seu favor te liberte e auxilie na conquista de espaço mental, substituindo por novos cometimentos e aspirações edificantes na sua jornada. A vitória resulta de esforços contínuos que o indivíduo se propõe a executar com decisão e coragem, desde que haja respeito, precaução e vigilância aos limites. De que forma, de forma muito mais abrangente e universal, devemos temer a Deus ou devemos amá-lo e respeitá-lo? A grande terapia para todos os tipos de medo é o amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. A si mesmo de forma respeitosa e racional, considerando a utilidade da existência e o que a vida espera de cada um, desde que todos somente esperem da vida a sua contribuição. Assim sendo, amar e respeitar a si mesmo, ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. As funções educativas do medo, quando esse medo é normal e equilibrado, tendem-nos a ajudar a crescer e evoluir, pois esse intercâmbio que une as criaturas umas às outras leva-as à afeição pela natureza e por todas as formas vivas, ou não, alcançando o excelente amor a Deus, no esforço de preservação de tudo. Preservar-se e preservar o outro é o que deve condizer com a natureza humana. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo doentio e a sua consequente eliminação. Quando ama, o ser enriquece-se de coragem, embora não possa evitar os enfrentamentos em face dos impulsos edificantes que do amor emanam. Assim, a solidariedade abre os braços fraternos em favor do próximo, experimentando-se valiosa fortuna de amar-se, desmascarando-se a artimanha do medo que o distanciava dessa emoção felicitadora. Se tornarem a decisão de enfrentarem na seara da caridade e participarem para a distribuição de cestas básicas em um bairro violento, em que se exige cautela e segurança, o medo doentio não deve paralisá-los, porém o medo normal e bem administrado fará com que todos entrem, sabendo em que terreno estarão pisando, com respeito, com fé, com amor e preservação da vida. Essa visão trará benefícios em geral para quem aderir à atividade, para quem receber as doações e para quem não se sentir invadido nas suas dominâncias. Mantendo-se sentimento de amor no imo, torna-se fácil converter a desilusão, medo, insegurança em nova esperança, em experiência positiva. Muito pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si mesmo e do outro, preferindo a dúvida mesquinha e não crescer como ser humano. Sempre que o medo permaneça, mais medo se acumula. Na terapia do amor, em relação ao medo, quanto mais se ama naturalmente, mais amor se tem a oferecer. O ser humano torna-se mais digno e saudável. Graças a esse sentimento que se expande na medida em que se ama, o ser engrandece-se e enriquece-se de vida, envolvendo-se em paz. Então, fica aqui o nosso recado, esse recado de Dermeval Filho, trabalhador da Seara do Cristo, trabalhador das duas casas espíritas de Catu, Centro Espírita Caminho da Verdade e União Espírita Catuense.
Então esse servidor do Cristo aqui se encontra, trazendo esse recadinho para cada um de nós, que a gente possa internalizar, rogando a Deus que nos abençoe, rogando a Deus que esteja com cada um de vocês, e mais uma vez agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele por tudo. Gratidão, Senhor, te dou. Muito obrigado e fiquem em paz.